Olá, muito boa tarde, amigos do Farol Global. Vamos dar início a mais um programa que busca apresentar para você o que está acontecendo no mercado internacional. O S&P caminhou lateralmente hoje, um pregão de menor amplitude, apesar da volatilidade ainda permanecer bem mais alta que aquela observada no ano passado, depois da queda do início de fevereiro. Mas o mercado fez um candle de menor amplitude em comparação a outros candles no centro aí de uma certa congestão, de uma certa zona de indefinição, onde o mercado rompeu máximas aí, topos e fundos anteriores na sequência, A última onda de choque no mercado foi produzida pela decisão da administração Trump de impor tarifas para o aço e para o alumínio que entram nos Estados Unidos, e há pouco o presidente Trump estava dando uma entrevista explicando por que ele estava tomando essa decisão através de um decreto, mesmo aí enfrentando críticas do próprio Partido Republicano. De 100 deputados assinaram aí uma espécie de carta contrária às tarifas. O Gary Cohn, um dos seus principais conselheiros econômicos, renunciou ao cargo por conta dessas tarifas, mas o Trump seguiu em frente com esse plano, inclusive sugerindo que o objetivo final não o protecionismo em si, mas sim um ambiente comercial entre os países mais justo, e ele se queixou especificamente de China, apesar dessa tarifa em específico não atingir muito a China. Então a gente pode ver no gráfico mais curto, no gráfico de 5 minutos, o mercado abriu aqui em leve gap de alta, apresentou um movimento mais lateral ao longo do dia, e a partir do momento que o Trump deu uma entrevista antes dessa apresentação, dizendo que ele ia ser bem flexível com a apresentação dessas tarifas, inclusive não impondo essas tarifas a alguns países aliados, como México e Canadá, o mercado ficou mais animado e ele repetiu essa mesma postura na entrevista aí perto do fechamento do mercado, produzindo um fechamento próximo da máxima, apesar da pequena amplitude de movimentação do dia. O dia também foi marcado pelos comentários do Mario Draghi, que é o presidente do Banco Central Europeu, onde ele criticou as tarifas, obviamente, mas dizendo que essas tarifas americanas em si têm pouco impacto na economia global. O medo é que elas iniciem uma guerra comercial onde um país retalia o outro, e aí sim nós temos um impacto maior na economia global. Mas o aspecto mais importante, aí na tela você tem um gráfico do comportamento do mercado das últimas várias sessões, a apresentação aí de atas de decisões do ECB, como o mercado movimentou do minuto que essa ata foi anunciada até 160 minutos depois. A gente pode ver bastante variação. Em vermelho, como é que o mercado se movimentou hoje, com o euro perdendo um pouco de valor em relação ao dólar, depois de ter variado positivamente. O principal ponto dessa decisão foi a retirada da frase que garantia que, em caso de condições adversas de mercado, o Banco Central Europeu poderia expandir a sua política de recompra de títulos. Essa frase foi retirada, sugerindo aí uma sinalização, sugerindo um pequeno movimento já no sentido de encerrar esse programa chamado de Quantitative Easing, e que ainda está em curso, comprando 30 bilhões de dólares em títulos privados no mercado por parte do Banco Central. Da mesma forma que no Japão há um programa, mas no Japão não há uma regra específica. Então isso sugere aí, em algum momento, talvez início do ano que vem, muitos especulam, o fim do programa de Quantitative Easing na Europa, apesar de ter sido reforçada a ideia que os juros permanecerão baixos por muito tempo, até porque os últimos dados de inflação vieram aí na faixa de 1,4% até 1,2%, dependendo do índice que você usa, distante ainda da meta de 2% de inflação do Banco Central
europeu, né? Então, esses foram os principais drivers do dia, produzindo aí um movimento mais lateral no mercado, que se encontra no meio de um caminho aí de uma correção anterior, de uma alta da volatilidade. Inclusive, em relação a isso, houve um comentário hoje do Luiz Stuhlberger, talvez aí o maior gestor brasileiro do Fundo Verde, que essa queda foi uma oportunidade de compra. Ele acha que o aumento da volatilidade é a volta ao normal do mercado, vamos colocar assim. O estranho tinha sido a baixa volatilidade e que especialmente o mercado americano deve permanecer forte por algum tempo, visto o impacto do corte de impostos. Então ele aumentou sua posição comprada em ações, né? É uma das pessoas que eu sempre acompanho porque as suas visões são muito interessantes. O Trump colocou nessa reunião, né, falando em mundo, e aí isso impacta emergentes. A gente viu pequena movimentação no mercado de emergentes hoje. O interesse de diminuir o déficit comercial com a China. Ele já colocou o objetivo aí de diminuir 100 bilhões. Hoje os Estados Unidos têm um déficit total de mais de 500 bilhões ano. E o Trump coloca que isso é insustentável. E até deu o exemplo de carros americanos que são exportados para a China, tem um imposto de 25% na China. Carros chineses que são exportados para os Estados Unidos têm um imposto de apenas 2,5%. O próprio Elon Musk, né, o CEO, o criador da Tesla, uma das empresas mais badaladas, aí, é uma empresa automobilística focada em carros elétricos, né, falou sobre isso hoje, de alguma forma apoiando a política de Trump de buscar algum tipo de equilíbrio aí em tarifas de exportação e importação entre países, né? Enfim, esse deve ser um dos drivers do mercado para os próximos dias. Até não está claro, não ficou claro quais países vão pagar, quais não vão pagar, como é que vai ser essa decisão em relação ao aliado, não aliado. O Trump sugeriu que terão negociações específicas. Paira aí a dúvida, né, sobre o impacto disso no prazo maior no mercado internacional e a possibilidade de uma guerra comercial atrapalhar aí, a continuação desse cenário de crescimento da economia mundial. Ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.